Mantém 3 zagueiros pro Vasco? Com certeza, absurdo, ainda mais que é um time... Você já viu o Vasco jogar? Você sabe, você já imagina quem vai aparecer por aí falando do Vasco? Quem? Acertou. Portuga. Olha isso aqui. Cruzeiro vem passear por aqui, ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense, empatou com o Flamengo e perdeu para quem? Para o gigantesco Vasco da Gama. Eu já tô vendo ele aparecendo lá no O Tempo e falando, tá vendo aí? Eu não falei que contra o Vasco a galera segurou cartão amarelo para jogar contra o Flamengo? Falei para vocês, pô, olha o nível de atuação. Eu não vi o jogo, mas pela repercussão, estão falando aí que o Cruzeiro jogou muito bem, né? Mas é diferente, né, família? Caldeirão, Ryan, Menino Couto, PH, é isso. E aí a gente vê a mídia aí, né, cara? Eu tava vendo também isso. Não que eu ligue pra isso, mas sim, fico na torcida pra galera que joga no Vasco, é claro, principalmente PH e Coutinho, né, jogar na seleção. Mas esse tal de Samuel Lino aí deu 2 rabiscadas, seleção. Agora estão aí falando que tá matando, que tá jogando nada, que ele tá devendo. O PH faz o que faz aí, né, com a camisa do Vasco. Teve a oportunidade agora, né, poderia acontecer, levando o Vitinho do Botafogo, tá jogando nada. Nada. Por que não levou o PH? Dá essa moral pro cara. É complicado, família. Mas chega aí que tem muita resenha nesse sexto. Vamos começar bem aqui. Bom dia, uma excelente sexta-feira. Um dia abençoado para todos nós. Tem muita resenha nesse vídeo. Quero falar um pouco aqui do Carlos Cuesta. Que triste. É dúvida ainda para a partida contra o Vitória. Os caras que vão, né? Ó, nada, hein? É, do Ceará, 25 pontos. Então, um jogo muito importante para o Vasco. Quero pontuar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? O Vasco é o time que mais comete erros defensivos do Campeonato Brasileiro. Além disso, família, eu quero trazer aqui os jornalistas, torcedores do Palmeiras, incluindo o Massini, cara, eu acho que é Massini mesmo, e o PVC, falando de tudo isso aí que está acontecendo em relação a 80 milhões, Leila Pereira, Crefisa, Vasco, vai comprar a SAF do Vasco, você vai ver aqui no nosso canal e já projetar também um pouco aí, né, do confronto contra o Vitória, trazendo aqui um corte lá da Casé TV, do Casimiro, e tinha um amigo lá também falando que ele fica revoltado da vida, da maneira que o Vasco tomou o primeiro gol ali contra o Palmeiras. Como é que pode? Você jogando fora de casa, com um dos melhores times da competição, vivendo um excelente momento, toma um gol daquele. Todo aberto, para não falar outra coisa. Bom ponto para a gente debater. E já pegando um corte também dos torcedores do Vitória, eu estava acompanhando vários, né, falando sobre essa vitória, sobre o Ceará. E assim, a galera não tá tão animada não, porque me parece que o Ceará, principalmente ali no segundo tempo, marretou, uma bola não entrou e o Vitória conquistou os 3 pontos. Então a galera ainda tá meio devagar, sabe? Estão preocupados com o jogo contra o Vasco, mas eles estão lá pontuando. O Vasco só tem isso. É marcar ali os lados do campo, cruzamento, e isso me incomoda demais. Porque hoje o Vasco tem sim outras possibilidades. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente também da parceira do canal, que é a GoCase. Tá aqui o nosso cupom, o nosso QR Code, e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. Tá chegando aí o Dia das Crianças, de repente você quer presentear com uma garrafinha, uma mochila, tem de tudo lá na GoCase, você pode personalizar com o nome. É isso, olha o presente aí, fecha com a GoCase e utiliza o nosso cupom Família Vasco. Lembrando que passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Só não esquece, chegando ali perto, cupom Família Vasco vai estar fortalecendo esse belo rosto calvo. Vamos seguir a nossa resenha e já começar aqui com uma notícia que não é bacana, né? Mas tá aí. Carlos Cuesta ainda é dúvida para o jogo contra o Vitória. Cara, o Vasco divulgou ontem, né, algumas imagens e apareceu ali o Cuesta fazendo um trabalho na academia, mas entendo, né, que ele só vai voltar quando estiver 100% para você não agravar a lesão e você perder um jogador tão importante aí por mais tempo. O jogo contra o Vitória é um jogo que eu entendo que o Fernando Diniz vai recuar ali, o Hugo Moura, até porque tem a volta do Barros, então deve ser a cabeça de área ali com o Barros, Tietê e Hugo Moura na zaga. Eu fico assim chateado com o Diniz em alguns momentos, por quê? Porque se ele optasse, ele não vai fazer isso, né? Com certeza é o Hugo Moura na zaga.
Mas se ele optasse pelo Lucas Oliveira, ele entra de uma forma para jogar ali contra o Palmeiras, a gente vai até comentar sobre isso, mas assim, cara, uma forma que você traz muita dificuldade para qualquer defensor, família. Tu acha que é fácil para qualquer um ficar correndo atrás do Vitor Roque? O cara tá um tanque, uma explosão, uma velocidade, o Flaco Lopes também. Seria difícil pro Cuesta, assim como foi difícil pro Robertinho Renan. Robertinho Renan ficou exposto. Então assim, não dá para entender o que passa na cabeça do Diniz em alguns momentos, cara. Aí tu pega lá, tu bota um zagueiro que a gente sabe que é limitado para jogar no mano a mano, o Vitor Roque. Aí tu imagina ele agora em São Januário. Um erro aqui, um erro ali, pressão. Pressão, não, sabe? Não tem necessidade, cara, não tem necessidade. Mas é isso que ele vai fazer, com certeza, né, no domingo, às 4 horas no nosso Caldeirão. Hugo Moura, Robertinho Renan, Barros e Tietê. Com certeza vai ser esse time. E aí destacar aqui com vocês também, tava vendo aqui essa postagem, né? Tá aí, o Vasco é o time com mais erros defensivos graves no Brasileiro 2025. O Vasco tem 22, Juventude 19, Ceará 18, Fluminense 17. É um outro ponto aqui que eu ia até destacar, né, com vocês, né, que é o nosso adversário na Copa do Brasil. E aconteceu isso com a gente, né, contra o Ceará. O Vasco tomou o gol ali no último minuto. Claro que tem o peso de ser um jogo em casa e o Ceará com um a menos. Eu não quero comparar. Mas o Fluminense acabou também, né, levando um gol no último minuto contra o Sport, que é o pior ataque da competição, e acabou, né, também empatando esse jogo por 2-2. Então, as dificuldades defensivas que a gente passa por aqui, você está passando lá também. Até os números comprovam isso aqui. Então, é importante a gente ir analisando isso aí, porque é o nosso adversário na Copa do Brasil. E o Bahia tem 15, né, família? Tem aqui também os erros de cada jogador. Ó. 5 do Hugo Moura. Meu Deus do céu, tu tá um fubazeiro, hein? João Vitor, 3, PH e Lucas Oliveira. É isso. É aquilo que a gente comenta. O Vasco deveria estar numa situação bem mais tranquila. Erra muito, né? Deixou muito ponto bobo na mesa, assim, por bobeira mesmo, né? Você pega aí o empate contra o Grêmio, foi assim, surreal. As chances que a gente perdeu lá e a fubazada que foi o gol do Grêmio. Claro que fica na cabeça esse jogo aí do Ceará, uma coisa assim, surreal. Você tomar uma virada do Vitória, então realmente mexe com a tua cabeça e tu fala assim, por quê? Por que não trilhar nesse momento o paraíso, né? Tem que ser pelo caminho das pedras. Mas a gente precisa, né, parar de errar, principalmente nessa reta final, porque família, a gente tá 5 pontos do Vitória, né? Então não dá para perder ponto pro Vitória. Não dá para acontecer o que aconteceu contra o Ceará. E no Campeonato Brasileiro, cara, tudo pode acontecer. Então a gente tem que realmente, né, tratar esse jogo como uma decisão, um clássico, realmente entrar ligadão, né, tesão, porque não pode dar mole contra o Vitória de forma nenhuma. Vamos voltar a falar sobre esse confronto no final do vídeo, mas antes eu quero passar aqui para vocês essa galera aí, os torcedores do Palmeiras, né, jornalistas também, o PVC, o Massini, cara, eu acho que é Massini, sim, falando de tudo isso que, né, aconteceu aí com a Leila, Crefisa, 80 milhões, Vasco. Se liga só. O que me irritou ontem, a gente nem comentou muito, o que me irritou ontem foi isso aqui, Karine e André. Olha, logicamente isso aqui é uma montagem, colocando a camisa do Vasco na Leila Pereira. Agora, Leila Pereira, né, emprestando 80 milhões de reais pro Vasco. Karina, Leila Pereira é vascaína? Pra mim ela é vascaína. O que ela fez? Ganhou concorrência, Lugó. Mas que concorrência? É vascaína, Lugó, é vascaína. Separa o CNPJ do CPF, Lugó. Não separa. Ela ganhou concorrência, Lugó. E não foi agora, não foi ontem que ganharam. Já tem um certo tempo, uma concorrência, Lugó, para recuperação judicial. Ela tava louca, André. Ela tá louca pra ficar do lado do Vasco. Tá lá com o Pedrinho. Tava lá com a máquina abraçando o Pedrinho. Ai, Pedrinho. Ela é vascaína, André. Ela é vascaína. Mas, Lugó, ela ganhou a concorrência, Lugó. Não é que ela foi lá e olha, tô 80 milhões. Ela ganhou a concorrência, Lugó. Ela ganhou a concorrência. Com o Corinthians ela não faz concorrência, né? Com o Corinthians não tem concorrência, só com o Vasco. Não sei, Lugó, mas não fica entrando nessa coisa. Isso é coisa de flamenguista aqui. Os cotovelos ficam inchados. Não, eu entro nessa. Não, o dia do negro. Lugó, eu não tô querendo dizer que o Palmeiras ganhou do Vasco. Não, eu não quero dizer que o Palmeiras ganhou do Vasco por causa disso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a Leila fica se aproximando do Vasco, o mandato dela tá acabando no Palmeiras 2027. Eu não duvido nada se ela não pega as trouxas dela e vai morar lá em São Januário. Esse que é o problema. Esse é livre, Lugó. É livre. Então não fica com esse, eu sou palmeirense porque meu marido quando chegou, teu marido quando chegou, você já tá pulando o muro, indo lá pra São Januário. Porque eu quero falar sobre esse empréstimo que a Crefisa fez ao Vasco. Eu não tenho nada que ver com isso, não é problema meu, o dinheiro não é meu. Porém, ela, presidente Leila Pereira, sendo presidente do Palmeiras, isso, né, dá aquele
dá aquele olhar, né, de que aquelas discussões lá atrás, que vieram e foram negadas, de que a Crefisa e o grupo poderia comprar o Vasco, eu não tenho nada contra, desde que isso aconteça no dia 1º de janeiro de 2028. Até porque a lei da SAF também não permitiria que, sendo presidente do Palmeiras e dona da empresa, ela pudesse fazer esse movimento, certo? Então, não me incomoda a Crefisa emprestar dinheiro para o Vasco e também não me incomoda se no dia 1º de janeiro de 2028 a Leila Pereira for dona do Vasco, o seu Lamarck, a família toda. É que, não tem nada errado, mas para mim é muito mais simples de entender, e você vai pensar comigo, inteligente como você vai compreender. Né? A Crefisa empresta dinheiro para o Vasco está em recuperação judicial, e depois assume a SAF do Vasco. A Leila já falou várias vezes que quer se manter no futebol, não vai ficar no Palmeiras, não vai se manter como presidente de liga e nada disso, e não falou mais o que vai fazer. Para mim está muito claro, né? É um movimento de mercado para ser casal Lamarck, Crefisa Parte, sei lá qual é a empresa, donos do Vasco. Eu estou supondo isso. Aliás, ouço isso no mercado, muita gente falando, olha, é possível tal. Então, esse é o movimento. Eu só não quero e não gostaria que isso acontecesse enquanto ela está presidente do Palmeiras, porque aí não combina de fato, né? Mas se são conselheiros do Palmeiras, o Paulo Nobre era conselheiro, era dono do Itaú, e o Itaú deve ter emprestado dinheiro para o Corinthians em algum momento da vida. É o seguinte, foram muitas empresas, né, que entraram nessa carta convite, né, que o Vasco fez, pediu autorização para conseguir os 80 milhões, né, e não é só isso. A Crefisa se mostrou apta, né, ou interessada em fazer parcerias de projetos incentivados, né, da associação. Quer dizer, da associação e não da SAF do Vasco, a associação, que são diferentes, né? A associação é uma coisa e o futebol é outra. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. Tá aí. A galera não tá gostando não. Mas vamos complementar com essa matéria aqui do Diogo Dantas do O Globo. Tá aí, família. Ó. O Vasco corre contra o tempo para que o recurso seja liberado para ajudar no fluxo de pagamento já a partir desse mês de outubro. Os 80 milhões serão necessários para o clube honrar os compromissos até o fim do ano. E já estavam previstos nos estudos anteriores ao pedido de recuperação judicial. O administrador judicial, porém, constatou erosão acelerada nos cofres do Vasco nos últimos meses e fez contestações no processo. Entre os torcedores também houve dúvidas em relação à garantia em caso de não pagamento do empréstimo. Se o Vasco não honrar o compromisso, a Crefisa ficaria com 20% das ações da SAF que pertencem ao clube. Na visão da direção, porém, essa é uma hipótese irreal. A escolha por esse tipo de garantia se deu para que possíveis receitas que possam ser antecipadas não fiquem presas. A negociação do presidente Pedrinho com o dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia, não tem ligação, segundo a direção do Vasco, com conversas anteriores da empresa do marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para adquirir a SAF, o que não impede que no futuro isso entre em pauta. E aí, família, sua visão sobre isso aí? Você gostaria de ver a Leila Pereira, Crefisa, comandando o Vasco? É difícil, né, família? Aí tu pega ali o gancho, né, do Massini. Cara, eu acho que é isso mesmo, eu vou corrigir aqui na edição. Ele falando que houve por aí bastidores, que essa é a ideia, porque ela quer continuar no futebol e não vai seguir, né, no Palmeiras. Sei, cara. Assim, uma visão de leigo mesmo, que não entende, né, o que o PVC falou ali. Será que isso é uma realidade? Se o Vasco não pagar, vai pegar 20%? Então, pelo que a gente leu aqui da matéria, não é isso que vai acontecer. Mas, cara, assim, me parece que o Pedrinho tem um bom relacionamento com eles. Eles conhecem o futebol brasileiro. Eu lembro que um tempo atrás, né, o Pascoal até falou isso na ESPN, que a 777 tinha um olhar para o Palmeiras.
né, pela ideia de tamanho de torcida e tudo mais, né, visava ali o projeto do Palmeiras, e a Leila, né, sabe muita coisa nesse momento aí de gerir um clube, né, de investimentos que fez no Palmeiras, e aí tem o retorno do Palmeiras. Ela falou uma vez isso, que o Palmeiras ia pagar ela e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que conhece, né, o futebol brasileiro, e eu acho que o Pedrinho poderia, né, focar mais no lado esportivo, que eu acho que é o que ele deseja. Mas eu não olho pra isso, caramba, porque família é pé no chão. Pé no chão. Então olha aí pra SAF do Galo. Poxa, eu imaginei que o Galo ia voar baixo, sinceramente. Que o Galo, pô, os caras com dinheiro pra caramba, os mecenas e o Rubens Menin, isso aí vai dar, tá aí em dificuldade. Lá eu vejo muita gente reclamar também lá no Bahia, pô, vai ser assim, essa demora, olha o Flamengo, olha o Palmeiras, assim não vai dar pra competir, tem que investir mais, tudo mais. Então assim, bem pé no chão, sabe? Agora, uma coisa eu posso falar, né, com vocês, eu acredito muito mais no Pedrinho, nas suas intenções, isso nem falar, nem falar, da maneira que o Vasco foi vendido, né? Mas quero saber a sua opinião. Família, eu acho sim, pode ser uma possibilidade aí para o futuro. Vamos seguir a nossa resenha. Para finalizar esse vídeo, né, para a gente já focar no jogo de domingo, quero trazer esse corte aqui do Casimiro lá na Cazé TV e também, né, os torcedores aí do Vitória analisando já, falando um pouquinho do Vasco para esse confronto. Olha só. Mas assim, o Vasco sem o Cuesta, sem o Barros, cara, eu já fui pro jogo completamente desesperançoso. Não, foi muito cedo e depois foi no meio e depois foi tarde também. Foi o tempo todo. Cara, me deixa claro. Me incomoda o gol que o Vasco toma. Sim, incomoda? Porque assim... Se te incomoda, imagina... Se cara, te incomoda, imagina a mim. Eu acho que, cara, o Diniz, assim, ele precisa ter mais repertório. Solidez. Mesmo. Não, repertório, cara. Porque assim, você sabe como o Diniz vai jogar no Allianz Parque. Porque, vamos lá, ontem é o jogo mais difícil do Campeonato do Vasco. Porque o Flamengo no Maracanã é 50-50, então é uma clássica diferente. Então pro Vasco não tem jogo mais difícil do que o Palmeiras no Allianz Parque. Aí você perde seu melhor zagueiro. O melhor zagueiro não sei porque tem o Robert Renan, mas o cara que ajeitou um pilar defensivo do Vasco, e o Barros, que é o melhor marcador do meio campo do Vasco. E aí que você olha pra esse cenário, o que você fala? Fala, gente, Palmeiras lá, vamos especular com o jogo um pouquinho, né? Vamos tentar um pouquinho segurar o jogo, segurar o Palmeiras, segurar o ímpeto. Aí o Vasco toma um gol todo escancarado com 5 minutos de jogo. É porque isso acontece costumeiramente com o Vasco e até com os times do Diniz, que vamos lá, vamos jogar contra o Palmeiras. Vai ser uma merda só. Começa o jogo, você olha pro lado e fala assim, vai ficar bem, mano. E aí o Vasco chega, aí o Vasco cria, aí o Vasco tem uma chance, aí você fala, o Vasco tá bem. Aí pega um contra-ataque, e aí você fala, ué, por que o Lucas Oliveira tá a 2 passos do meio campo, cara? O que tá acontecendo? Essa hora aí foi uma... Que é essa? É isso que o Simões falou. Mas olha só. E aí ele ainda na vontade de cortar a bola, o Lucas Oliveira, ele é tão azarado. Tem uns caras que são azarados mesmo. Mas o Moura tá nessa linha. E ele dá, pouco além da linha. Ele dá o corte, a bola sobra limpa pro cara, velho. Tem outras linhas que ele tá passando aí. Mas eu Já perguntando pro Vasco, Paulo, sem Zé Marcos, é Edu? Mantém 3 zagueiros pro Vasco? Com certeza, absurdo, ainda mais que é um time... Você já viu o Vasco jogar? Vai 10% pra zona da bola na área pra Vegete, Ryan e Coutinho filtrando. Lado esquerdo, bola na área de Pumita puxando pra dentro, do outro lado, Nuno Moreira, filtrando. É bola na área, o jogo todo do Vasco. Então, é Edu no lado esquerdo e aí Maicon Jesus, né? Já que Ramon tá machucado. Eu mudaria. Tá aí. Família, assim, eu concordo plenamente com esse parceiro aí do Casimiro. Perfeitamente. Não pode, cara. Tu não pode estar jogando fora de casa e tomar um gol desse aí. Contra o Palmeiras. Tu não pode. Não pode fazer isso. Mas de forma nenhuma. Que é isso? Eu tava até vendo um comentário aqui no canal, acho que foi no último vídeo. E aí ele, num tom de crítica, o que é que tu tá falando aí? É isso e aquilo? O Palmeiras não é isso tudo, não. Falei assim, tá bom. Se o Palmeiras não é isso tudo, quem é? Quem é isso tudo, então? Claro que é, né, meu parceiro, meu fechamento. Claro que o Palmeiras é. Se você entende que o futebol brasileiro, é nivelado por baixo, aí é outra parada. Mas para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é isso tudo, pô. Então tu tem que entender o jogo, o contexto. Cara, e o Casimiro foi perfeito ali na análise dele, cara. Que é exatamente isso. Exatamente isso. O Vasco aqui, pá, tocando a bola, a coisa fluindo, a gente fica, vai, hein? Vai caminhar. Perde a bola. O cara sai na cara do gol, praticamente. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Assim, cara, culpa total do Diniz. Eu sei que, por mais que eu estou falando isso aqui, a galera fica comentando aí, né? Eu vejo os comentários. Isso aí foi 80 milhões, que não sei o quê. Família, por favor, faça esse exercício, tá? Vai lá e assiste Vasco e Juventude. Juventude e Vasco, melhor dizendo. Vai lá. Vai lá, por favor, e assiste. São os melhores momentos. Você vai ver o segundo gol do Juventude, muito parecido com o gol do Vitor Roque. Muito parecido com o gol do Flaco Lopes. Vai lá e
não tinha. O presidente do Juventude não emprestou 80 milhões pro Vasco, não. Família, isso é erro do Diniz. Isso é erro do Diniz. É simplesmente o que o cara falou aí. Diniz é gênio, mas ele tem cocô na cabeça em alguns momentos. Isso é muito claro. Como é que tu vai jogar contra um time físico, rápido, gramado sintético, dessa forma aí, de peito aberto, fazendo o teu volante marcar a pressão lá em cima? Só que quando tu vai marcar pressão, tu não pode ser mole. Tu tem que ir pra decidir, pra dificultar, pra forçar um erro, pro cara não achar o jogador de meio campo livre. Muita liberdade. Agora, se ele tenta compensar, pô, não vou ter o Barros, não vou ter o Cuesta, então vou mexer lá na frente. Vou mexer lá na frente. Cara, eu vou te falar mais. Não somente o Verratti, tá? Não somente o Verratti. Ele poderia mexer no Verratti, poderia mexer no Nuno. Porque o David tem mais capacidade física, né? Pra ajudar, pra recompor e pra explodir. Então, a estratégia poderia ter sido essa. Você tem o seu 10, que vai pifar o jogo, que vai achar. Os seus pontas, David e Andrés Gomes, vão recompor, vão pressionar em alguns momentos, vão ajudar aqui na linha, né, do meio campo para não sobrecarregar o Felipe Coutinho, para deixar ele com gás para pensar o jogo, e o Ryan para atacar a profundidade. Não tem outra coisa para fazer. Não tem. Vai dar certo? O Vasco ganharia o jogo? Empataria? Tomaria de 3? Perderia de 2? Eu não sei. Mas a estratégia é essa. É muito claro. Isso é muito claro. Ah, mas tá falando isso depois do jogo. Não, é só você pegar meus vídeos. Falei aqui, vídeo após vídeo. Me preocupa, Tietê, Coutinho e Verratti num time contra o Palmeiras. E batata, como diria meu pai. Então, assim, é complicado. É complicado. E aí, no jogo contra o Vitória, pegando esse gancho aí, isso me incomoda, tá? Me incomoda demais, porque hoje o Vasco tem outras possibilidades. Mas, assim, eu até acho difícil, tá? Eu falo isso aqui com vocês, que esse jogo contra o Vitória, é um jogo pro Verratti. Joga em casa. Entendo que o Vasco vai ter mais posse de bola. A gente sabe como o time do Jair Ventura joga. Então é jogo pra ele. E eu tava vendo essa matéria aqui. Verratti vive mais um jejum pelo Vasco. Mas ganha voto de confiança do Fernando Diniz, né? A matéria tá pontuando aqui os maiores jejuns, do Verratti. Mas aqui, ó. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que Verratti nunca passou de 6 jogos oficiais seguidos sem marcar, aumentando as expectativas para o jogo contra o Vitória. Então, assim, se tem um jogo para não barrar o Verratti, eu até concordo que é isso, tá? Eu tô balançando tudo aqui. Eu até concordo que não é jogo para tentar tirar essa urucubaca dele. Mas no mundo ideal, é banco. É banco. Justamente para a gente tirar essa ideia do rival. Ia surpreender. Sabe? Ia surpreender, porque com certeza o Jair Ventura, é o que eu falo aqui, cara. O Diniz fica dando as desculpas dele pra torcida, o adversário tá analisando o nosso time, tá vendo que o Coutinho tem dificuldade de associar, de tabelar. Ontem eu vi uma jogada do Caio Jorge com o Matheus Pereira. Caio Jorge domina, não se afoba, domina, gira, toca no Matheus Pereira e passa. Aí toma. Nossa, o Matheus Pereira joga demais. Poxa, irmão, ele dá lá porque o cara dá condição. Porque o cara toca e passa. Tem QI de futebol, a gente sabe que o Verratti tem muita dificuldade. Então, pro meia, é muito difícil jogar. É muito difícil. Aí o Jair Ventura, vê lá. Poxa, não. Ele tá olhando pro campo. O Jair Ventura tá olhando pro campo. Ó, vamos pegar aqui, vamos dificultar, pressionar o Coutinho porque ele não associa aqui, vamos marcar as beiradas de campo, como o Palmeiras fez com o Ryan. Eu achei que o Palmeiras marcou muito bem o Ryan. Sempre que o Ryan tentava arrancar, chegavam os 3 ali nele, mordendo ele, né? Ou na cobertura, um pegando o outro na cobertura, porque era o único jogador que tem essa força, que tem esse arranque, então vamos pegar ele. Isso é estudado. Os caras estão analisando. Então o nosso treinador chega na coletiva e fala que o Verratti ajuda taticamente, que o Verratti é importante nisso, naquilo. O adversário cai nessa? Família. Vai marcar linhas beiradas para não ter cruzamento, vai segurar um ali, vai jogar com 3 zagueiros, vai dificultar para ele. Vai dificultar para ele. Então, de repente, se a gente entra com um ataque móvel ali contra o Vitória, surpreende. Vai tirar eles, caramba, tava preparado para isso, tá chegando os caras movimentando, associando no meio campo, passando em velocidade, atacando espaço. Mas é difícil. É difícil demais, família. E de forma nenhuma aqui sendo desrespeitoso com o Verratti, mas eu já tô há muito tempo, né, falando que é banco. E é muito banco, eu acho. Ele não é pouco não, é muito banco. Fui.